Olá, acho que já estou no ar. Essa é a nossa primeira live aqui do Viagem Alemanha. É a primeira vez que nós fazemos uma live aqui e o tema que nós escolhemos é um tema que nos agrada muito quando nós falamos das nossas viagens, que são os vinhos alemães. Nós começamos agora uma série de entrevistas para o nosso blog. Quem não conhece nosso site, lá o viagemalemanha.com, agora nós temos um blog também lá no site, né, com, enfim, curiosidades, história da Alemanha. E também agora começamos uma série de entrevistas com especialistas, pessoas responsáveis por atrações famosas. E a maioria dessas entrevistas são em língua estrangeira, então depois eu passo para o português e passo lá para o blog. Mas hoje, né, nosso convidado é brasileiro e é um tema que agrada muita gente, que são vinhos. E nosso convidado é o Mário Mucheroni. Ele é diretor de degustação e sommelier na ABS de São Carlos. A ABS é a Associação Brasileira de Sommeliers, é sede de São Carlos, em São Paulo. Bem, olha, gente, primeira vez que eu faço live, vou chamar aqui o Mário. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Se vocês mandarem alguma pergunta, né, eu estiver aqui empolgada, eu não consegui ver a pergunta de Olá. vocês, eu vou anotar depois. Oi, Mário, boa tarde. Prazer. Oi, tudo bem? Tudo ótimo? Tá funcionando? Tá, eu acho que tá O tudo som tá bom. bom? Tá ótimo, tá tudo perfeito. Tá perfeito? Tá, deixa eu aumentar um pouquinho que o seu tá baixo aqui o volume. Deixa eu só aumentar um pouco o volume. Tá, O seu tá um pouquinho baixo, já melhorou. que bom. Olha, Mário, Perfeito. obrigada por ter topado a entrevista e eu quero agradecer também muito a Cris e ao Edilson Fragali, nossos viajantes, que foi através deles que esse encontro aconteceu. Perfeito. E, Mário, eu queria que você começasse apresentando um pouco a ABS São Carlos, né? O que vocês fazem, Ok. enfim, para o nosso público. Então, a Associação Brasileira de Sommelier, ela é uma entidade pública, né, grande. O Brasil é um país enorme. Então, em vários estados, você tem uma que a gente chama ABS regional. Então, tem no Rio, tem em Pernambuco, tem no Rio Grande do Sul, tem São Paulo, enfim, né? E a São Paulo, por ser um estado muito grande e populoso, maior, né, em termos de população do Brasil, São Paulo decidiu abrir, vamos dizer assim, subsedes, isto é, nas cidades chaves do interior, abrir ABS. Então, abriu, a primeira, inclusive, foi a nossa, São Carlos. É uma cidade pequena, é uma cidade que não é, digamos, um tamanho legal para uma associação, precisa de um bom número de sócios, mas deu certo. Ah, que bom. Com um número pequeno de sócios, nós temos perto de 100, já tivemos mais, e agora temos um pouco menos de 100, né? Mas nós temos uma associação que está funcionando há 18 anos. Quer dizer, esse ano a gente vira maior idade. Podemos começar a beber, enfim. Né? No Brasil, 18 anos é a idade que se pode beber. Né? Então, nós temos... a associação tem 18 anos, aqui em São Carlos. No estado de São Paulo, 30 anos. Né? E no Brasil, pouco mais, porque logo que foi fundada a primeira no Rio, né? E a nossa associação é filiada à ASI, que é a Associação de la Sommellerie Internationale. Quer dizer, é a associação internacional que congrega, a mais importante, congrega os sommeliers. Há sempre um concurso a cada 2 anos do melhor sommelier do mundo. Eu não me lembro se a periodicidade é 2 anos ou 3, mas a cada período se escolhe o melhor sommelier do mundo. Quem escolhe o melhor sommelier do Brasil está aqui em São Paulo. Reúne todos da ABS do Brasil, mas foi feito as últimas versões em São Paulo. E eu tive a satisfação de ser convidado a fazer parte do júri, para escolher o melhor sommelier do Brasil. Então, estou mais ou menos nesse meio, estou há 18 anos. Na verdade, minha profissão é engenheiro, mecânico, dou aula no curso de engenharia aeronáutica há 46 anos. Estou aposentando agora, né? Indo para aposentadoria, depois de 46 anos. E essa atividade com o vinho é uma atividade paralela. Nas cidades do interior, no início, quando nós começamos há 18 anos, tinha pouca gente, né? Digamos, ligada ao vinho, com formação.
Eu era um deles, então logo me associei, logo, quer dizer, participei do grupo que fundou. O Edilson estava junto, né? E outros. Bom, uma breve apresentação da Associação Brasileira. Quer dizer, o objetivo é difundir com, digamos, informações mais precisas o que está acontecendo no mundo do vinho, sempre atualizado. Sim. E É, assim como hoje, assim, eu acho que tem tanta coisa que a gente pode falar, né? É um assunto muito rico, né? E assim, uma coisa que até você falou outro dia numa live foi que você aprender a conhecer os vinhos, a degustar, é para você conhecer mesmo o que você está tomando, né? Eu acho que isso faz parte da cultura daquela região. E assim, quando a gente fala de Alemanha, todo mundo pensa em cerveja. É justificado porque a lei da pureza tem mais de 500 anos, enfim, tem que a Alemanha é mestre nisso. Mas os vinhos alemães têm um histórico ainda mais antigo, né? A gente vai remeter aos romanos, que trouxeram o cultivo da uva aqui. Mas é impressionante como os alemães são grandes consumidores de vinho, principalmente vinho espumante, né? O maior consumo per capita do mundo de espumante é na Alemanha. E ninguém fala quase dos vinhos alemães, pelo menos ainda no Brasil. Então, e ainda tem a questão, né, que a gente pode entrar daqui a pouco, que é o polêmico Liebfrauenwilch, né? E, então, assim, o que o vinho alemão tem que a gente pode dizer, o vinho é bom, a Alemanha é um destino que vale a pena conhecer para quem gosta de vinhos? Então, eu vou tentar falar coisas do vinho alemão não tão pessoais, porque se eu for levar para o lado pessoal, para mim é o melhor vinho branco do mundo. Assim, você não encontra. Eu tive uma amiga na recente viagem que a gente fez aí, que ela no final da viagem perguntava para mim: e agora, Mário, o que nós vamos fazer lá no Brasil? Onde a gente vai arrumar vinhos tão bons como esses para tomar? De fato, chega muito pouco no Brasil. Né? No passado chegou muito aqueles vinhos que você mencionou, e que, na minha opinião, por causa um pouco do trabalho errado que foi feito, ficou uma marca negativa. O que eu não acho que é correto. No fundo, aqueles vinhos foram importantes e muita gente... Tem um professor da BS São Paulo, que por sinal é meu xará, Mário Teles, que é um professor muito importante, ele já mencionou isso em lives. É um vinho que muita gente começou, ele próprio disse que começou, eu tomei bastante. Eu tinha sorte, já naquela época que foi lançado aqui no Brasil aqueles vinhos, de conhecer alguns outros vinhos alemães de qualidade. Então eu sabia a diferença. Mas nas festinhas, né? Eu tinha uma filha que gostava muito de um vinho que chamava Black Tower, é um vinho alemão que chegava. Esse não era garrafa azul, era uma garrafa inclusive bonita, era uma garrafa âmbar, todo meio ela era meio fosca. Esse vinho chegava muito barato, então as festinhas dela, ela pedia para comprar aquele Black Tower, e a turma tomava, eu tomava junto também. Quer dizer, não há porquê não gostar daquele vinho. Aquele vinho é um vinho iniciante. Ele é um primeiro passo para muitas pessoas apreciar o vinho. E aquele é um vinho muito barato, muito acessível, né? Não acho que é de todo mal, não. Acho até um erro. Evidentemente, o que caracterizou mal é que houve uma propaganda tão maciça que aquilo ficou sinônimo do vinho alemão, o que não é verdade. Aquilo é o vinho, digamos, mais simples. É o início da base. Ele não está nem, digamos, naquelas classificações superiores do vinho alemão. Então, mas acho que aquilo é importante, é uma pena. É uma pena, aquilo para uma série de comidas, de pratos, barzinhos, pratos de comidas orientais, aqueles vinhos seriam fabulosos. Tem muita coisa que se come em boteco que poderia combinar com aquele tipo de vinho. E, digamos, ficou meio esquecido e ficou meio que rotulado como o vinho da garrafa azul, que é um problema. Se a garrafa é azul, é verde, o que está importante é o conteúdo, né? E eu acho que o conteúdo não era de todo mal, não. Era um pouco adocicado, mas aquilo poderia evoluir com o tempo. Bom, aquela época era muito barato, a pessoa comprava, tinha em Londres, no supermercado, a gente encontrava aquilo mais fácil que qualquer outra bebida do mundo. Agora, aquilo, alguém fez um trabalho muito errado e aquilo saiu fora
do mercado, e hoje se tem um mercado muito restrito. Né? Agora, eu acredito que os alemães que não tomam vinho perdem a oportunidade, porque, olha, é uma coisa fantástica. Assim, é um vinho. Vou falar só de uma uva. É claro que tem muitas. Dessa primeira intervalo, nessa primeira fala, né? A Riesling é uma variedade tão interessante que você imagina uma paleta de cores com todas as cores possíveis, aqueles mares de cores que agora a gente vê com efeitos digitais, é possível você escolher cor, fazer misturas. A Riesling permite vinhos como se fosse uma palheta. É inacreditável a quantidade de vinhos Riesling diferentes. Para dar um exemplo, nós tivemos no Rengal, num dos produtores, ele nos ofereceu para degustar 10 vinhos da mesma uva, todos completamente diferentes um do outro. 10 maravilhosos vinhos. Eu acho que é uma pena ver os alemães não tomar um pouco mais vinho. É claro que a cerveja, quer dizer, nada contra, mas é uma riqueza que a Alemanha tem. Para mim, inclusive, é muito especial o vinho branco alemão. É claro que todos os outros também são bons, o vinho tinto, mas o vinho alemão é muito especial e talvez não é por acaso que a Riesling é considerada a rainha das uvas brancas. E é impressionante, assim, se você vai ali no Vale do Mosel, o Reno, você vê que são encostas de ardósia, né? Quer dizer, pedras. Mosel. Muito bom! Estou aqui com uma taça de Mosel. Isso aqui é Mosel. Mosel. Obrigado. Você vê que o cultivo ali, principalmente da Riesling, né? Ela cresce num ambiente muito hostil, né? Porque são aqueles terraços de ardósia, onde nada cresceria, e ela cresce ali e cresce muito bem, né? Sai um vinho maravilhoso. A gente diz que a uva, em geral, a uva de vinho, a uva vinífera, ela gosta um pouco de sofrer. Quer dizer, parece que quanto pior o terro, assim, pior aparentemente, né? Para ela, você vê aquelas encostas, aquele solo de ardósia do Mosel, aquilo é fabuloso para a qualidade da vinha, sabe? Até nós subimos até algumas histórias muito interessantes, que depois, durante aí a live, a gente pode voltar a falar de coisas que eu não sabia que tinha lá no Mosel, né? Fique à vontade para contar algum episódio especial. Então, essa é uma curiosidade que eu não sabia, né, não tinha essa informação, porque houve uma praga no final do século XIX, né? Houve uma praga, a filoxera, que destruiu os vinhedos europeus, a grande maioria, e daí que passou a ter esse cultivo com enxerto, né? Você coloca o cavalo na terra, que é de videira americana, e enxerta a videira vinífera. E vários produtores do Mosel nos falaram, assim, um pouco em off, porque isso aí não parece que a legislação não permite muito, mantém ainda pés, a gente fala pré-filoxéricos, quer dizer, pés que não são enxertados. Quer dizer, parece que a filoxera não chegou ao Mosel, devido justamente a essas condições que você falou, extremamente severas de clima, de locais de trabalho, quer dizer, o trabalho ali é mágico. Eu vi certas pessoas que, digamos, fotos de pessoas colhendo com aquele cesto nas costas e descendo quase como se fosse com cordas, né? Muito aquelas encostas. Né? Então, agora, o vinho é simplesmente maravilhoso. Né? E uma coisa que a gente, voltando um pouco ao assunto, assim, Brasil, né? A gente falou do Liebfrauenmilch, o que você tem percebido, assim, nos últimos anos? Assim, o mercado ainda é muito restrito, como você falou, né? E não adianta. Quando se fala vinho, todo mundo pensa Itália, França, Portugal. Mas mesmo com essa entrada ainda pequena, pouca entrada no mercado, como tem sido, assim, esse desenvolvimento no Brasil que você tem acompanhado os vinhos alemães? Eu acho que o segredo é a coisa mais simples do mundo, é preço. O volume que se importa é pequeno. Quer dizer, além dos custos atuais, que são muito altos, com volume pequeno, é claro, tudo encarece. Antigamente, os vinhos, eu acho que vinham de containers e mais containers e navios, aqueles vinhos, né, mais simples. Hoje, o vinho certamente vem de avião, em pequenas quantidades. E fica muito caro. Então, tem um problema de preço.
A gente na viagem aí conversou com alguns produtores e eles já tinham ouvido falar que há um aparente início de conversação de abertura do nosso mercado com a Comunidade Econômica Europeia. Se isto ocorrer, vai haver digamos, um preço muito mais amigável, um sobrepreço muito pequeno, né? Porque o vinho chega aqui no Brasil, olha, 3, 4, 5 vezes mais caro que aí. Quem vem para cá Eu sempre falo, quando alguém me pergunta de preço de vinho, eu sempre falo do preço que eu penso no país de origem. O preço para mim desta garrafa aqui que eu estou tomando, né, que é um vinho do Moser, muito legal, né? Não sei se dá para ver. Não ficou um pouco embaçado, não consegui ver. Ele está ao contrário, né, ou não? Não, é que está um pouco embaçado, a luz bateu, então não dá para ler muito. Então, deixa eu ler aqui. O difícil é ler em alemão, né? O produtor é Reichsgraf. Reichsgraf. Kesselstadt. Saar, né? Que é uma sub-região do Mosel, Saar, né? Wiltinger, Riesling. Trocken, que é o vinho seco, né? Bom, mas igual que eu falo, esses vinhos aí, nós tomamos muitos vinhos assim, simplesmente maravilhosos, até eu diria assim, já no topo da gama do vinho seco, o vinho doce é um caso à parte, é um sonho e que custa caro. Mas o vinho seco, nós compramos muitos vinhos bons de 10 até 30, 35. 30, 35, 40, até 50 euros. Eram os vinhos assim, estupendo. Era um top. Isto, para brasileiro que está acostumado a pagar aqui, não está acostumado, mas que vê esses vinhos na vitrine por 500, 600, 800 mil reais, eram baratos. Quer dizer, a gente ficou aí... É igual loja que você joga... Criança que você joga numa loja de chocolate. Nós estávamos aí, a gente parece que estava numa fábrica de chocolate querendo tomar todos os vinhos. São vinhos simplesmente maravilhosos, a preços muito convidativos, né? Então, eles não chegam no Brasil. Então, o fato dele chegar num preço muito, muito alto torna realmente um vinho difícil de acesso. Porque os sommeliers não põem cartas de restaurante. A maior falha que eu encontro é isso. Eu entro no restaurante, abro a carta, não encontro um vinho alemão sequer. É uma pena, né? Eu fico desesperado, porque eu diria que é o vinho que teria a maior possibilidade de harmonização. Pega uma carta qualquer, abra a carta, 50% dos pratos ou mais combinam com vinho branco alemão. E sem contar é um vinho muito... desculpa, por favor. Diga. Não, pode perguntar. Só ia comentar que, assim, para o clima brasileiro, né, muito quente, muito úmido, é um vinho também que vai muito bem, né? Principalmente o Riesling seco, semi-seco, combina... Não, é perfeito. É perfeito. Eu passei essas férias antes de todo esse problema lá numa praia da Bahia. A minha felicidade é que a hora que abri a carta tinha um vinho muito legal, eu acho que era do Rengal. E tinha um vinho num preço bom, né, num restaurante, não teve dúvida. Aquelas muquecas baianas, aqueles pratos de peixe aquele tempero, convidam. Não existe, eu diria assim, que é quase difícil imaginar um outro vinho. O que a gente usa aqui, que eu diria assim, que é o vinho branco alemão, um pouco... que substitui um preço um pouco mais acessível, que tem muito no Brasil, são os vinhos verdes do norte de Portugal, em especial Albarinho, que se lembra um pouco, mas nada como um bom Riesling para muitos pratos nacionais, muitos pratos, muitos pratos à base de frutos do mar, algumas carnes brancas, saladas de todo tipo, alguns cremes, olha, é muito vasto. A possibilidade de harmonização é tão grande que um dia tinha uma aluna assistindo um curso de harmonização e o professor, toda hora que falava, ele dava um exemplo e a harmonização era com Riesling. Chegou uma hora que eu escutei, eu não estava dando aula, eu estava assistindo também, eu escutei essa menina falar, o professor fala assim, qual é o vinho que melhor combina? Ela fala Riesling. Qual é o vinho que melhor combina com isso? Riesling. Porque 90% ela acertava. Quer dizer, outros vinhos também harmonizam, não existe um vinho só para cada prato. Mas eu diria, os vinhos brancos alemães, em geral, né, são muito harmoniosos.
Mas é bom que a gente já aproveite e fale, olha, não é só de Riesling que vive a Alemanha. É claro que é a uva mais plantada, branca, mas você tem Silvaner maravilhosos lá, principalmente os da Franconia. Você Francônia, tem a Grauburgunder. Tomei grandes vinhos de Grauburgunder. Weissburgunder. Quer dizer, não tem. Até uma uva que eu tomava pouco vinho, porque vem muito pouco no Brasil, a Schreib. Chama Schreib, a uva. Eu não sei direito a pronúncia. Ela, eu tomei um vinho. Ah, Scheurebe. Isso, é agora que estou lembrando. Scheurebe, que alguém pronunciou lá. Eu tomei um vinho de sobremesa desta uva Scheurebe, simplesmente fantástico. Então tem muita coisa, né? Fora os Pinot Noir, que eu gosto muito, né? Embora o Pinot Noir é mais restrito, algumas regiões só produzem os melhores, né? Mas é isso. Porque assim, a gente está falando muito do vinho branco, né? Assim, porque ainda a produção do tinto aqui hoje ainda tem essa questão da nomenclatura, né? Porque a gente fala Pinot Noir, o mundo inteiro conhece Pinot Noir, mas aqui Spätburgunder. Que é a mesma uva. Spätburgunder. Que é a principal produção de uva de vinho tinto aqui. Tem uma que aí é uma questão pessoal. Eu gosto muito da Dornfelder, né? Que é um vinho tinto mais forte, né? uma cor muito bonita. Eu tomei um vinho dessa Dornfelder, que era, traduzindo o título, era produzido em barricas, né? Barrique Gareif, alguma coisa assim. Olha, era simplesmente fantástico, uma coisa incrível, da Anselmann, lá no Fals. O Weingut é Anselmann, do Fals. Esse vinho é fantástico, da Dornfelder. Então tem muita coisa, tem muita diversidade. Nós passamos com Heidelberg e tínhamos que almoçar lá, meio que nada assim muito sofisticado. De repente, o almoço que não era sofisticado virou sofisticado e o vinho que serviram nós era um Grauburgunder, mas rosé. O cara conseguiu produzir ele, fermentar um pouco mais com as cascas, o que não é comum nos vinhos brancos, e o vinho ficou um rosé e um sabor assim inacreditável. Quer dizer, esse é um vinho que harmonizou com todos os passos, foi bem escolhido pelo sommelier lá do restaurante de Heidelberg, que é uma cidadezinha também imperdível, imperdível, certo? Bom, disso você conhece muito melhor do que eu, você que pode dar as dicas, não eu. Obrigada. Não, posso falar um pouco dos vinhos, né? Posso falar um pouco dos vinhos. Também aqui. Aliás, Mário, foi nas suas lives que vou falar o que chegou aqui para mim semana passada, olha. Legal. 2019. E para quem está assistindo, né, o Mário falou alguns nomes como Rheingau, Pfalz, que nomes são esses? São as regiões produtoras da Alemanha, né? São as regiões, né? Então vamos Tem 13. Oi? São 13 regiões. Exato. Então aqui, olha, se vocês olharem aqui está Berlim, né? Então as principais regiões, chegamos para cá, da metade para baixo do país é onde você vai ter a maioria das regiões produtoras. Então, aqui cada uma marcada com uma cor diferente, né? Pfalz está aqui, esse azulzinho. Aqui é a região de Baden, que pega a Floresta Negra, Heidelberg. E uma coisa que muita gente também não sabe, né? O leste tem uma produção bem pequenininha, mas aqui na Sachsen, né? Na Saxônia. Mas o forte está no sudoeste. Eu, quando comecei a estudar, nos livros tinha só 11 regiões. Porque eles não colocavam as duas lá do leste, que é a Sachsen, que é a Saxônia, e a Salium-Unstrut. Isso. Essas duas não apareciam nos mapas. Agora, elas já têm. Não sei se o meu mapa... Dá para ver. Né? Então, aqui tem. São essas duas regiões aqui mais distantes, né? Essas duas daqui, né? Exato. Ficam lá na Alemanha Oriental. As outras estão bem juntinhas aqui. No sudoeste. Depois você me passa o seu e-mail e eu passo o material que eu fiz um resumo. Fiz um resumo para o Edilson e para a Cristiane, que eles foram aí, que resume muitas informações interessantes. Mas olha, o que você tem? Você me perguntou logo a primeira pergunta, que eu acho que não respondeu todo. Por trás do vinho alemão tem uma história fantástica e a cultura. Porque uma taça dessa de vinho, eu não estou tomando só esse vinho, que ele é maravilhoso, esse é até um plus a mais. Atrás disso aqui tem uma história inacreditável. Tem o local, tem a região, tem a gastronomia. Quer dizer, quem aprende a apreciar o vinho, ele tem por trás do vinho muito de cultura. A cultura que amplia. Quer dizer, o vinho, eu diria assim,
ele é até um veículo para facilitar a conversa, né? Às vezes eu falo até que o vinho não é tão o principal, é tudo que está por trás dele. O produtor, os cuidados do produtor, chegar numa beleza dessa é uma coisa incrível. Esse é um vinho que no Brasil vem escrito meio seco, mas na verdade ele é um seco, um off-dry que a gente chama. O off-dry é um termo bastante usado agora para um pequeno toque de doçura quase imperceptível. Esses vinhos off-dry, eu diria, só churrasco mesmo que não combina. É muito difícil você encontrar pratos que não vão. É claro, esses pratos de carnes vermelhas e pesadas, né? Até curiosamente, a gente fez um jantar num restaurante estrelado lá em Würzburg. Assim a pronúncia? Würzburg. Lá na Franconia. Eles têm um restaurante Steinheiser, que é um restaurante estrelado, Michelin, mas muito bom e bonito. Ele fica no alto ali, você vê a cidade toda ali embaixo. E eles nos serviram uma série de vinhos, é claro, né? Um jantar harmonizado com vinhos alemães maravilhosos. Chegou a carne, adivinha qual vinho que era? Era um Malbec argentino. Então o pessoal falou, pô, mas nós viemos até aqui para tomar um Malbec argentino. Mas o sommelier harmonizou com o Malbec argentino a carne vermelha. Ele pôs uma porção de vinhos alemães em todo o resto, mas o vinho da carne vermelha, ele não resistiu e lascou um vinho argentino em cima da gente. Mas depois teve vinho alemão? Estava muito bom. Como? Depois tomaram algum alemão? Ainda nesse dia? Tomamos antes tomamos uns 5 ou 6 e depois um vinho de sobremesa incrível, né? Então, quer dizer, o vinho em todos os países que tem cultura, né, longa, ele é importante. Mas, em especial, eu acho que a Alemanha, nos vinhos brancos, tem algo a mais para mostrar ao mundo, né? Pena, é o que eu falo. No Brasil, ele só é pouco consumido, a minha maneira de ver, é por custo exclusivamente. Porque se os custos forem mais acessíveis, as cartas de vinho, os restaurantes e as importadoras teriam muito mais rótulos sendo oferecidos. Eu vi muita coisa boa aí. Fora que tem essas duas classificações que são importantes, eu diria assim, a clássica e uma outra que dizem que é mais atual, mais moderna, mas é de 1900 e pouco também, a VDP, mas são fontes de indicação muito boa da qualidade do vinho. Então, eu diria assim, é claro que tem muitos produtores que não são VDP, né? O VDP, então, é a associação, traduzindo, eu não vou falar em alemão, eu tenho aqui o nome, mas não vou falar, mas traduzindo seria a Associação dos Produtores Alemães de Vinhos de Qualidade. Verbund Deutscher Predikatsweingut. Então, é a associação dos produtores, digamos, traduzindo de forma livre, né? Associação dos Produtores de Qualidade. São cerca de 200. Então, isso é uma garantia. Quer dizer, esses produtores colocam esta águia estilizada. A águia estilizada. Eu escolhi esse também porque tem, né? A águia estilizada. Eu acho que isso aí é um plus a mais, que isso só recentemente começou a acontecer mais. São 200 produtores de qualidade. Não quer dizer que os não VDP não sejam de qualidade. Mas, assim, se você está inseguro, se você compra um VDP, você tem certeza que você está comprando dos 200 produtores de melhor qualidade. Eles têm 4 níveis de vinho, né? Que equivale. Eles fizeram uma coisa muito inteligente, que assim, associaram com um critério já bem conhecido na Borgonha, que é de vinhos de região, a primeira base, vinhos de vila, vilagem, e seria o vinho de primeiro vinhedo classificado, o Premier Cru, e o Grand Cru, que eles chamam então de Gutswein, o outro é Ostwein, o primeiro classificado seria Erstlager, e o outro Gosseslager. E tem um particular que é Grosses Gewächs, que é o GG, né? Que são os Grosseslager também, só que são secos. Porque quando o vinho é doce, eles não usam GG. O GG é a mesma coisa que o Gosseslager, né? É isso. Então, a pronúncia sem problema. Meu sonho é aprender alemão. Meu sonho é aprender alemão.
pelo menos eu aprendi muito lendo rótulo, né? Lendo rótulos de vinho alemão, que eu acho fantástico. Parece confuso, mas é o mais preciso do mundo. Como tudo que eles fazem, né? O rótulo deles é preciso. Se você souber ler o rótulo, você sabe o que está comprando, sem dúvida. E, aliás, esse é uma vantagem. Eu ia entrar nesse ponto, que na verdade é um ponto que a gente poderia se estender muito, mas tentar ser um pouco breve, que é falar que o rótulo do vinho alemão realmente, né, tem as informações que são por lei obrigatórias, algumas não são, mas aqui, por exemplo, no Atlas, né, ele até mostra aqui, por exemplo, aqui, né, todas as informações, ele tem que dizer o vinhedo, de onde ele vem, a uva, o produtor, o ano, enfim, o código. Né? Então, por exemplo, tem um vinho famoso que ele vem escrito assim, Bernkastel Doctor. Bernkastel é a cidadezinha que a gente, por sinal, ficou maravilhosa, ninguém pode perder de ficar lá no Mosel. Então, Bernkastel, quer dizer, é do Bernkastel, da cidade. Seria como São Carlos e São Carlense. Então, Bernkastel e Bernkastel, né? Então, e em seguida vem Doctor. Doctor, a pessoa confunde com o doutor, não é o nome do vinhedo. Então tem o nome do vinhedo e que cidade ele está, né? Isso é de uma precisão fantástica, não é? Tá certo? Então isso, claro, evidentemente há vinhos que são de vários vinhedos, então não tem essa indicação. Mas os rótulos são muito tranquilos. E tem aquela classificação, antiga clássica, que também é muito boa, que é uma classificação baseada na maturação da uva, né? Que é Cabernet, depois tem Spätlese, Auslese, Birnauslese, Trockenbeerenauslese, e a parte desses 5 tem o Weißwein, que é um caso à parte, porque é o vinho colhido uma loucura, né? Sair a temperatura abaixo de 7 negativo, né? Abaixo de 7 negativo para colher uva é só coisa de alemão. E para fazer o Weißwein. Então, aqui eu tenho um gráfico muito bonito, que eu acho que esse aqui dá para ver, não dá? Sim, então, é a mesma uva colhida desde ela num ponto aqui de Cabernet até o último ponto, que é o Trockenbeerenauslese. É a mesma uva. Ela vai maturando. Então você vai escolhendo, né? Aqui você tem nas uvas não muito, quer dizer, são maduras, mas não mais maduras, né? E daqui você tem o TBA, Trockenbeerenauslese, que é os bagos bem secos, né? Bem seco, e aqui o Cabernet, aqui no começo. Você começa. Então, essa classificação também é muito legal, porque você sabe, né, a maturação da uva. Quer dizer, a partir do Auslese para frente, é só doce. Só doce. Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Auslese, doce. Spätlese e Cabernet pode ser doce ou seco, aí depende de como o produtor fez, né? Então ele vai por Trocken ou Haupttrocken, conforme a situação. Né? Mas assim, claro, aqui não é uma aula de vinho alemão, mas para as pessoas perceberem que há muita informação, quer dizer, o próprio rótulo é uma beleza, a hora que você pega o jeito, isso aí é como andar de bicicleta, pegou o jeito, você vai no supermercado, olha o rótulo e já sabe o que está comprando. Então, é um rótulo que tem informações boas, né? Mas está sendo bem legal. E, na verdade, e se a pessoa... Oi, desculpa. Diga, pode perguntar, porque se deixar eu falar, eu vou longe num assunto só. Não tem problema. Vamos seguir aí com... Não, eu ia falar, sintonia boa, porque eu ia entrar agora no assunto justamente do Eiswein, né, que é o vinho do gelo, esse vinho que é colhido normalmente em dezembro ou janeiro, a pelo menos 7 graus, e que é uma, assim, o Canadá parece que também produz, né, mas o forte produz. A Alemanha, e o Eiswein é um vinho que é um grande risco para o produtor, né, porque ele pode perder ali a colheita dele antes da época, e não é todo mundo que consegue, né. A impressão que eu tenho, não tenho dados, eu estou servindo aqui mais um pouquinho, porque está difícil conversar e deixar esse vinho aqui sem tomar, viu? É difícil, porque não é sempre que eu posso abrir uma garrafa de vinho alemão, e hoje, em homenagem aqui a essa live de vocês, a vocês, né? Muito obrigada. Bom, então, o Weißwein, eu acho que ele tem diminuído, os produtores têm diminuído por causa disso que você falou, não tem muita produção. Agora, eu notei uma curiosidade,
muitos produtores, quando que nós visitamos, todo mundo, no final, quer ir na lojinha comprar o vinho. É. Não tinham muitos que tinham Ice Wine, não. Eram poucos. Perto dos outros vinhos, eram muito poucos. E eu achei também alguns bons Ice Wine, sem grande sofisticação, em supermercados aí, num preço legal. Quer dizer, eu achei curioso isso aí, sabe? É uma coisa meio, digamos, me deixou um pouco em dúvida, vamos dizer assim, quanto ao Ice Wine. Mas eu tenho uma opinião pessoal, e aí não vai nada contra o Ice Wine. Uhum. O Ice Wine é muito gostoso. Se alguém quiser me presentear, recebo com prazer, fico felicíssimo. Mas eu gosto mais dos Sausley's. Dos Trockenbilen Sausley's eu não posso falar, porque eu diria assim, é uma covardia pedir para alguém me presentear com um Trockenbilen Sausley's, porque é muito caro. Né? Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar só o tamanho. Veja a última uva aqui. Veja aqui, viu? A última uva. Quase aqui. uma uva passa, né? Tão sequinha, né? Então, essa uva que faz o TBA. Trockenbilen Sausley's. Quer dizer, isso aí você imagina, né? O cara ele vai ter 10 pés para fazer uma garrafa pequena, aquela meia garrafa. Então a produção é muito pequena, né? Mas é o vinho, para mim, eu diria assim, é o vinho dos vinhos. Tem Sauternes, tem um monte de vinho, Tokai, que o pessoal gosta muito, mas para mim, aí é gosto pessoal. Eu, na verdade, iniciei vamos dizer assim, minha carreira de apreciador de vinho com 2 vinhos que eu admiro muito no mundo. Os vinhos portugueses do Douro, né? O Porto em especial, mas os outros também, mas o Porto, que era um vinho que eu gostava muito, antes de poder curtir vinhos melhores, né? E os vinhos alemães. Então, alguma predileção especial. Uma época eu ganhei um livrinho, chama Manual do Vinho Alemão. Olha. Este manual, sabe da onde que é? É do Instituto do Vinho Alemão, Gutenbergplatz, Mainz, Alemanha. Hoje esse é de 1900. Numa cidade próxima. Então, e eles traduziram ao consulado, alguém aqui no Brasil traduziu para o português. Olha, e depois nunca mais. Quer dizer, isso aqui está até desatualizado um pouco, mas é muito bom e nunca mais encontrei. Na Alemanha aí eu não procurei. Mas, então já eu tinha uma certa... fiquei um pouco fascinado, eu vou dizer até um pouco pelos rótulos dos vinhos alemães. Eles eram, inclusive, mais ricos no passado. Eles faziam desenhos elaborados, hoje ficou um pouco mais simples, né? Isso é Mas eu curtia muito. Isso é uma tendência até que lá no Deutsche Weininstitut, né, na época que eu fiz o curso Mas lá... eu fiquei com o paladar... Eu fiquei muito com o paladar de vinho branco, muito adaptado ao vinho alemão, porque ele tem uma característica que tem os vinhos tintos da Borgonha em especial. São vinhos relativamente leves, a gradação alcoólica não é alta, eles têm uma acidez fabulosa, e são vinhos assim que você pode tomar de golada às vezes. É um vinho que, se você bobear, você toma uma garrafa. É verdade. Quando vocês falam que tomam cerveja, eu aprecio. Mas, assim, eu sempre digo, não acho hora para tomar cerveja, sabe? Eu acho que de manhã ninguém toma. Durante o almoço, ele atrapalha o almoço. Depois do almoço, eu não acho hora, embora seja uma bebida agradável, né? Tem alguns amigos que falam assim, já que não tem hora, eu tomo o dia inteiro, né? Cerveja. Mas É claro, harmoniza com as comidas de vocês. Mas o vinho branco, eu acho que combina muito mais. Eu tomei, por sorte, uma viagem que a gente estava voltando, uma outra viagem, que foi conexão em Frankfurt. Ele vinha da Itália e passou por Frankfurt. E no terminal, que era o nosso voo, tinha um restaurante com indicação da Michelin. Não era estrelado, mas aqueles restaurantes que eles indicam, né? Eu comi pratos, as salsichas alemãs, como é que chama? O joelho de porco. O chucrute, o sauerkraut. Então, o chucrute. Então, todo aquilo, o cara preparou tudo com vinhos brancos desse tipo. Uma coisa assim fantástica, fantástica.
Quer dizer, a harmonização com as carnes, com a comida típica alemã, então é melhor ainda. E o pessoal toma cerveja. Fazer o quê? Eles gostam. Ah, eu acho que assim, não deve existir preconceito contra nada, mas acho uma pena. Guarda para coisas especiais, que você vai fazer um almoço muito especial, um jantar especial, É. com as pessoas que você mais gosta, né? Ah, eu não abriria cerveja, não. Eu mesmo estando na Alemanha. Mas sabe que os alemães consomem bastante, né? Muito da produção é para consumo interno hoje, né? E o que é exportado é para os países vizinhos. Agora, uma coisa que eu ia comentar só terminando ali do rótulo é que a tendência, infelizmente, hoje, muitos produtores estão tendendo a fazer um design mais minimalista, porque eles acham que é mais moderno, Não, eu eles sei. querem chegar Não, no isso, público, né, novo. como eu disse, isso é só uma paixão pessoal, porque o que interessa mesmo é o que está dentro da garrafa. Mas No no fundo é rótulo, isso. aqueles com No brasões, vinho, né, são é bonitos. claro, o rótulo tem a influência de vender. É, Quando você passa a ser um apreciador de vinho e conhecer um pouco mais do vinho, aí o rótulo começa a não ser importante, nem a cor da garrafa, nem se ela é azul, se ela é verde. Quer dizer, interessa realmente o conteúdo. Quer dizer, o conteúdo é que fala para a gente, né? Esse é importante. Mas sim. olha, uma coisa que a gente não comentou é que quando a gente fala de o que o vinho alemão atrai, né? Logo, a primeira pergunta ainda, nós estamos passando meio por alto, mas devemos não esquecer das maravilhosas viagens que permite o vinho na Alemanha. Quer É, dizer, o fulano fazer um passeio pelo Reno, como nós fizemos de barco, tomando vinho, é e como demais. lá, como você disse, a maioria estava tomando cerveja, nós entramos no bar, na parte de baixo do barco, né, tinha um bar lá. E nós pegamos os melhores vinhos, até a gente acabou. Chegou uma hora e falou: acabou o vinho que vocês estão tomando. Não sei quanto, nós estávamos em 20 pessoas, um pouco mais, né? Foi rápido. Para fazer um passeio no Reno, aquelas vistas, né? Castelos, né? Tomando um vinho, né? Gostoso. O Mosel a gente não fez, mas eu vi os passeios lá, a gente passou pelo Mosel bastante, mas não de barco. Nossa, aquela viagem é fantástica, é imperdível. E olha, e eu vi que tem algumas viagens muito legais, você sabe melhor que eu, onde a pessoa vai na cabine, quer dizer, como um hotel, é um barco hotel, né? Tem Ele, cruzeiro. Né? digamos, ele para nas cidades e ele não fica navegando à noite, porque ele tem que navegar de dia para vista. Então, à noite ele para numa cidade, você vai dormir lá, né, no próprio barco, parado, né? E vai poder sair na cidadezinha, fazer um passeio. Quer dizer, isso aí Sim, é uma também. maravilha. Né? Ali na cidade de Koblenz, né? Koblenz, Em português, Koblenz, ali que é o encontro do rio, o Mosel. Reno está descendo e o Mosel deságua ali no Reno. Aquela cidade é fantástica. Ficando naquele canto ali, eu fiquei olhando, eu vi assim a beleza eu entendi a Alemanha naquele dia. Tem Barcos de todas. todo lado passando, com turismo, cargas para todo lado. Ali tem É, um teleférico passando por cima, e aquela movimentação, você fala assim, isto é um aproveitamento. Trens dos dois lados, trens correndo. Isto é um país que ajuda bastante a fazer essa simbiose entre o negócio que está continuando a correr, né? Não nessas épocas, talvez tenha diminuído, mas digamos, numa época normal, o negócio correndo e o turismo junto. Quer a dizer, natureza, né? é um turismo, a natureza junto com aquelas cidades, gastronomia é fantástica. Eu acho que a gente na viagem teve um azarzinho, pequeno azar, porque a nossa guia preocupada com a gente era a maioria de pessoas ligadas ao vinho, então ela procurou restaurantes um pouco mais sofisticados, todos maravilhosos, não tem nada contra, pelo contrário. Mas a gente não fez a gastronomia local, e nenhum quase. Que é. Então a gente ficava procurando na rua, comer os salsichões, as coisas na rua, porque os restaurantes nos ofereciam uma comida mais sofisticada, mais, digamos, contemporânea, não especificamente alemã, mas com toques franceses. E ali, aliás, aquele ponto que você comentou, né? A convergência do Rio Reno com o Rio Mosel é o chamado Deutsche Eck, né? A esquina da Alemanha. Aí você vê bandeiras dos estados alemães, é lindo demais, né? E você vê a diferença das águas ali, é muito bonito. Não, a Alemanha toda, e tem a parte que a gente não viu, porque nós ficamos concentrados, quer dizer, eu
Claro, foi um privilégio porque a gente fez o que a gente poderia fazer. 4 regiões, não dava mais. A Uhum. gente fez a Franconia, né? Franken, Rheingau, o Mosel e Pfalz, né? Uhum. Então, essas 4 regiões a gente percorreu. Se pudesse, queria fazer todas, né? Agora, tem um outro lado da Alemanha, que esse você conhece melhor, e a parte do turismo. Quer dizer, eu estou meio restrito a regiões onde você concentra as duas coisas. Quer dizer, você tem É, vinho e também tem maravilha, um enoturismo maravilhoso. Quer dizer, você tem, além do vinho, você tem também muita coisa bonita lá para ver e para curtir. A rota romântica lá no Rio Main, né? exato. Ali em Würzburg em diante, é fabulosa. Aquilo que a gente começou lá antes, né? A gente estava comentando que é um destino para enoturismo maravilhoso, não só pelos vinhos somente, né? Já seria justificado e também quem vem para cá vê essa diferença no valor que é gritante. Então, assim, quem vem volta com muitos vinhos, porque, como você falou, é Disneylândia, né? E, além disso, você tem a natureza, você tem aquelas cidadezinhas que parecem de casinhas de boneca, né? Tem os castelos É, medievais, é uma coisa incrível. é incrível. Não, eu diria, a gente quando viaja, nós já viajamos vários países mais em torno de viagens ligadas ao vinho, né? Nós já fomos vários países, né? E por mais que a gente espere uma boa viagem na Alemanha, ela sempre se supera. A Alemanha sempre supera. É mais do que a gente imaginava sempre, sabe? É incrível, é incrível. Mário, tenho duas perguntas que apareceram aqui. A primeira tem nossos Sei. amigos alemães aqui estão perguntando em inglês qual vinho você está tomando. Pode mostrar de novo Então, na. então, eu vou tentar mostrar. O problema é This is the wine a he's minha drinking câmera, for né? your drink. You are asking now. É do Mosel, né? E é o É do Mosel. Reichsgraf. É. It's the Reichsgraf wine. Eles estão perguntando aqui em inglês. Obrigada, Mário. Vou depois até mandar escrito por eles também. Depois, se for o caso, eu tiro uma foto e mando para Gente, eles, né? seria É ótimo. um vinho do Mosel inacreditável. É incrível esse vinho. E uma outra pergunta que fizeram aqui, nossa, a live daqui a pouco vai dar 1 hora e a gente sempre tem muita coisa boa para falar. Tem duas coisas que eu queria perguntar para você. Primeiro, que me perguntaram Sim. aqui se vinho tem validade. E a segunda, que é um ponto que todo mundo pergunta aqui, né? Os brasileiros, quando vêm aqui, falam: nossa, mas esse vinho é um VDP, é um vinho de qualidade e ele é de rosca, né? Tampa de rosca. Cadê a rolha de cortina? Bom, esse aqui é tampa de rosca, esse VDP. Eu acho assim, para os vinhos que você não tem que guardar, a tampa de rosca é a melhor do mundo. Pare com preconceito. Olha, muitas estragam vinho. Vinhos que não é para guardar, vinhos que são para tomar jovens, né? E a tampa de rosca é fabulosa. Não existe. O pessoal quer romantismo. Romantismo é a pessoa que está com você, não o vinho. Eu não vou namorar o vinho. Eu vou namorar a pessoa que está comigo. O vinho é só acompanhamento. Eu vou ficar namorando a garrafa. Muito O vinho bom. sendo bom, eu prefiro, inclusive, uma taça bonita do que uma garrafa bonita. Olha, É claro que o vinho tem que ser bom. O vinho tem que ser bom. Bom, então a tampa de rosca é preconceito. Eu já tive muita experiência, tenho 40 anos de experiência com vinho. Muitos vinhos brancos com rolha não foram muito bem. Vinhos com tampa de rosca vão melhor, guardam melhor. Agora, eu não recomendo guardar muito os vinhos secos, não há por que guardar. Mas, curiosamente, os vinhos alemães são os únicos vinhos brancos que, se a pessoa guardar, ele vai ter surpresas boas. Por causa da acidez do solo, principalmente essas regiões mais importantes. Não é regra para os outros vinhos, não vale para vinhos brancos de outros países. Em raras exceções, não são vinhos de guarda, são os vinhos secos. Agora, os vinhos doces têm uma longevidade maior. Então, vinho Auslese, Trockenbier Auslese, Weißwein, são vinhos que você pode guardar muitos e muitos anos. Eu acho que guardar vinho é um pouco problema, sabe? A gente tem que ir tomando. Mas se você tem uma adega grande, você guarda alguns vinhos. Então, os vinhos doces não há perigo. Nos vinhos secos, eu gosto mais do frescor deles. Embora você possa guardar, eles duram um pouco mais do que normalmente vinhos brancos
outros não existem. Há uma característica muito importante, que a gente não comenta aqui porque é técnica, é o solo e vamos dizer assim, a tipicidade do clima, vamos falar na palavra, o terroir, né, de algumas regiões, como Rheingau e Mosel, permitem vinhos longevos, mesmo com graduação alcoólica baixa, vinhos que se guarda muito, né? Mas os vinhos secos, eu pessoalmente não costumo guardar. Os vinhos doces, sim, né? Os vinhos doces são a outra maravilha que falamos muito pouco. Você vê como a live é pequena, né? Uma maravilha são os vinhos doces alemães. Isso é uma outra pequena maravilha do mundo e nem comentamos, né? Mas quem já tomou um Birnauslese ou um Trockenbirnauslese sabe do que eu estou falando. É uma coisa assim de tomar de joelho. Quem gosta muito de vinho doce é meu marido. O Rafael ama os vinhos mais doces, assim. Eu consigo tomar só um pouquinho, eu não sou tão fã de, né, sabor muito doce. Então, para mim, um pouquinho tá bom. Mas ele é mais vinho doce. E o que eu ia uma pergunta também que eu recebi, Mário, essa é uma pergunta mais geral sobre vinhos, né? Que é sobre conservação. Quem perguntou foi a Tatiana, que eu sei que está me assistindo, querida. E ela perguntou o seguinte: conservação do vinho depois de aberto, né? E ela perguntou exatamente assim: olha, o uso das rolhas plásticas com pressão para conservar, né? Por quanto tempo? E a temperatura após aberto, caso você não consuma toda a garrafa. Não, é assim, se você não consome toda a garrafa, é a geladeira, é o único local que ele guarda um pouco, né? Mas assim, todo vinho, depois de aberto, ele começa a morrer. Os doces mais lentamente e os secos mais rapidamente. Mas, assim, talvez, dependendo da quantidade, porque também tem uma coisa que não é explicada muito bem. Se você guardar uma garrafa com um pouquinho no fundo, ele não dura nem 2 horas. É a relação da área de superfície livre pelo volume. Quando você tem maior volume, guarda mais tempo. Quando tem pouquinho, bobagem. No dia seguinte, sumiu tudo. Vale isso aí até para uísque. Um dia eu servi uma dose última de uísque para uma pessoa, estava totalmente sem álcool. A última, sabe? Aquele fundinho. Sim. Então, se ficou pouco, tome. Eu brinco, falo assim, melhor fazer mal do que perder, viu? Então, tome um pouco mais. Mas é assim, eu quando tenho um grande vinho, eu me cerco de pessoas que eu gosto para tomar junto, para não ficar nada na garrafa, né? Porque quanto melhor o vinho, mais ele perde. O diferencial no dia seguinte ao dia anterior é maior. Se o vinho é meio simples, você arrolha bem, se quiser tira o ar. Tem pessoas que usam aquele Vacovan, né? É um aparelhinho que tira o ar. Eu não ligo para isso, não. Eu fecho bem fechado. Aí, se você tem uma rolha, bota uma rolha. Mesmo essas cápsulas de Vacovan, ela tem uma partezinha aqui. Deixa eu mostrar. Sumiu. Tem uma partezinha aqui dentro da roça que é um silicone. Então, esse silicone, você apertando bem, ele veta completamente. Então, eu guardo assim, né? Mas nunca o vinho no dia seguinte é igual no dia anterior. Principalmente se ele for maravilhoso como esse que eu estou tomando. Então, esse eu vou dar um jeito de que a garrafa fique vazia, sozinho ou não. Mas assim, agora os vinhos doces, você pode fechar ele e colocar na geladeira, que eles preservam bem melhor, né? Bem melhor. Os vinhos secos, eles não duram muito. 2, 3 dias, bem fechadinho na geladeira, perde pouco. A parte aromática que perde muito, sabe? Não é tanto o vinho, né? Os aromas, né? Muitos aromas são finos e voláteis, eles vão todos embora logo que você abriu. Mário, tá dando assim quase 1 hora aqui, então se acabar o tempo, eu vou encerrar e vou começar outra só até pra gente estender. Você que manda. Eu acho que o pessoal tá gostando bastante. Aliás, você falou do aroma, né? Que é uma coisa muito peculiar também dos vinhos alemães, são os aromas. Se você quiser começar a brincar, desenvolver o olfato, é incrível, né? Eu acho que a gente não faz muita força para desenvolver o olfato, porque a gente não precisa, né? Eles falam, antigamente o homem precisava caçar, então ele tem que ter um olfato bom para sentir a caça longe. Hoje ele pega no telefone e pede a comida, né? Então, ele não perdeu um pouco. Mas é uma coisa maravilhosa, e a gente mora em apartamento, as coisas vão complicando.
Mas a parte aromática, a hora que você descobre os prazeres do aroma, porque o homem sente 4, 5, 6 paladares na boca, dependendo aí da versão mais moderna ou mais antiga de estudo de palato. Mas aromas, mais chega a 10 mil aromas distintos, que nós podemos perceber. Então, a parte aromática é muito boa, ela sempre nos remete a coisas agradáveis, né? Quer dizer, tem certos vinhos que você tomou numa ocasião tão especial que eles ficam marcados por aquela ocasião, aquele dia, aquela pessoa que estava junto. Exatamente. O vinho é muito romântico, eu acho. Sabe? Né? O vinho é muito romântico. É verdade. Tomar vinho sozinho não tem muita graça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar agora, para não correr o risco da live cair, porque, gente, novamente, é a primeira que eu faço, então eu não quero que dê errado aqui. E aí eu vou voltar, tá bom? Fiquem aí, que eu só vou encerrar, vou salvar e aí eu volto. Já volto então, Mário, já chamo de novo, tá bom? Você que sabe, é você que manda. Obrigada, já volto. Tá bom, até já. End the live.